Olá, hoje eu vou falar sobre exames de imagem para o joelho. Raio-X, ressonância, tomografia, né, conforme os problemas do joelho. Então eu vou compartilhar a tela aqui, a gente vai vendo as imagens e eu vou descrevendo para vocês o que é importante nós observarmos. Então, vamos lá, vou falar sobre esses assuntos. Artrose, cartilagem, patelofemoral, menisco e ligamento cruzado anterior. Então, começando com artrose. Importante a gente fazer radiografia, né? Radiografia a gente vê o eixo e vê aonde que tem o desgaste da articulação. Então, aqui no caso a gente está vendo um joelho com artrose inicial do compartimento medial, né? A gente vê que o espaço articular ele está preservado na parte lateral e está diminuído na parte medial, um pouco de esclerose óssea. E no joelho esquerdo a gente vê o espaço articular medial preservado e o lateral diminuído, com um pouco de esclerose óssea, um pouco de osteófito. Então, isso que a gente chama de joelho em ventania, é como se o vento tivesse batido, né, do lado esquerdo para a direita, nesse sentido, jogado esse joelho para dentro, para valgo, desgastando a parte lateral, e esse joelho para varo, desgastando a parte medial. Então, esse é o joelho em ventania. No perfil, a gente observa a articulação patelofemoral, a gente vê que tem bastante esclerose, tem um pouco de formação de osteófito proximal e distal, e na parte, como não é uma artrose muito avançada, entre o femoral e a tíbia, a gente vê um pouco de aplainamento do côndilo femoral e nada demais, tem grandes osteófitos, né, nessa radiografia em perfil. Uma incidência interessante de se pedir é a Rosenberg. A Rosenberg ela é feita dessa forma, o raio-x está saindo aqui da frente, né, o filme está atrás, e o joelho está fletido em 30 graus. Por que a gente faz isso? Para a gente ver como é que está a articulação da parte posterior do joelho. Então, se a gente observar esse lado aqui nessa imagem à esquerda, a gente tem um joelho com normal, raio-x, né, de frente com o joelho a 0 graus, né, sem flexão nenhuma. Só que como a artrose do compartimento lateral, ela geralmente começa na parte de trás, então a parte do côndilo posterior, nesse momento, ele não está em contato com a tíbia. Tá? Eu vou só voltar aqui para vocês entenderem isso. Então, quando o joelho está em extensão, a gente está vendo a articulação da parte da frente do côndilo com a tíbia. Né? Esse joelho tem uma flexão de 30 graus. Se você imaginar o raio-x de frente, que é feito a 0 graus, a gente vai estar avaliando essa parte do fêmur com a tíbia. Quando a gente vai fletindo, a gente vai chegando na parte mais de trás do côndilo. Então, se o desgaste ele está na parte de trás, a gente não vê no raio-x de frente normal a 0 graus. Por isso, da incidência de Rosenberg, que aí quando a gente vê aqui o joelho com uma artrose inicial lateral, vocês veem o osteófitozinho na tíbia, o osteófito no fêmur e o compartimento medial normal. A hora que você faz a flexão, olha o que a gente encontra o côndilo femoral lateral batendo com o platô tibial e os osteófitos aqui. Então, essa radiografia é interessante para ver a parte de trás dos côndilos, principalmente para a parte lateral, porque a artrose lateral costuma começar na parte posterior. E aqui uma radiografia importante também para avaliar a artrose, que é o raio-x panorâmico. Então, se a gente tem um desalinhamento, né, nesse caso aqui a gente está vendo o joelho esquerdo com o eixo mecânico, né, que é o centro, que é um traço que vai do centro da cabeça ao centro do tornozelo. O eixo mecânico está passando praticamente no centro do joelho, discretamente na espinha lateral. E o joelho direito, olha onde está passando o eixo mecânico, no compartimento medial, ele está medial à espinha medial. Então, esse joelho direito, ele está varizando, ele está indo para fora. E isso é importante para a gente programar a cirurgia, né, para definir se vai fazer, por exemplo, uma unicompartimental, se vai fazer uma osteotomia valgizante ou se a gente vai fazer uma prótese total. Então, esse raio-x é interessante para avaliação do eixo e também para acompanhamento, para a gente ver se esse joelho está entortando progressivamente ou não. E a ressonância para artrose? A ressonância em artrose avançada não tem muito benefício, né? Mais para ver se tem alguma lesão meniscal sintomática, algum pedaço de menisco solto, algum corpo livre. Mas numa artrose inicial, ela também é interessante para a gente ver a qualidade da cartilagem. Então, a gente vê aqui no T1, né, a gente vê a presença de um cisto aqui, a gente vê a cartilagem. No T2, a gente vai ver um pouco melhor. Outra coisa importante para a gente ver é o ligamento cruzado anterior. Então, a artrose medial inicial, quando a gente está naquela possibilidade de fazer uma osteotomia ou uma prótese unicompartimental, é importante saber se o ligamento está bom. E, às vezes, examinar um joelho com artrose, né, examinar o cruzado anterior numa pessoa com artrose, às vezes um joelho mais gordo, fica difícil, né, clinicamente. Então, a ressonância ela pode ajudar também para a gente ver se esse ligamento está presente ou não. Porque, ao longo da artrose, esse ligamento, às vezes, ele degenera. Né? Então, aqui, o que a gente vê? Edema ósseo, por uma sobrecarga dessa região. Aqui a gente vê uma falha na cartilagem, a gente vê o líquido entrando onde era para ter cartilagem.
Tá? E o menisco todo degenerado, o menisco ele tem que ser todo preto, aqui ele está todo cheio de branco dentro, porque ele está todo degenerado. A gente vê um cruzado posterior aqui íntegro, a gente vê osteófito aqui na patelofemoral, então a ressonância ela contribui também em alguns aspectos para avaliar a artrose. Aqui a gente vê o cruzado anterior, como eu falei, né, para ver se ele está presente ou não. Às vezes ele está presente, mas não está suficiente, né? A parte clínica é muito importante, mas a avaliação da imagem também pode nos ajudar. A gente vê aqui essa artrose patelofemoral, a gente vê aqui um menisco lateral com aspecto bom e a cartilagem que está em volta do osso, que é essa parte cinza que a gente vê em volta, recobrindo o osso. Aqui a gente está vendo o corte coronal, então a gente está vendo o menisco lateral normal, né? Esse branco é porque aqui é o hiato do poplíteo, essa parte preta é o tendão do poplíteo passando, né? A gente vê o músculo poplíteo aqui, o tendão passando aqui dentro do menisco, isso é normal. E no compartimento medial a gente já vê algo ruim, a gente vê uma lesão radial do menisco medial, do corno posterior do menisco medial. Tudo deveria ser preto aqui. A gente tem uma falha aqui, então essa parte branca indica que entrou líquido onde era para ter menisco, então a gente tem uma lesão radial. E no coronal, né, na parte mais anterior, a gente vê o desgaste do compartimento medial, o menisco extruso, também ele saiu da articulação, ele tinha que estar mais para dentro, e aqui a ausência de menisco, essa região branca aqui indica que aqui está com a ausência do menisco e toda a irregularidade do revestimento. Então, é um desgaste do compartimento medial. Indo mais para frente ainda, a gente vê o edema ósseo, né? Então, eu falei que o desgaste, né, a artrose do compartimento lateral costuma começar na parte posterior, né? E no compartimento medial costuma começar na parte anterior. Então, a gente vê que todo esse edema ósseo na parte anterior do compartimento medial. E a articulação patelofemoral também é interessante de ser avaliada, né, com a ressonância. A gente vê a cartilagem aqui recobrindo, alguns focos de fissura entrando aqui na cartilagem, e aqui já no outro corte a gente vê osso com osso, então a patela aqui no corte axial, patela na faceta lateral encostando na tróclea, né, mostrando que tem artrose da patelofemoral. Agora, nesse corte aqui, a gente consegue ver o edema ósseo, aqui já é um axial, né? E a gente vê aqui o menisco lateral e o menisco medial com aquela falha que eu tinha mostrado anteriormente, com o edema ósseo do platô, e aqui uma falha mostrando que tem uma lesão radial do menisco. Ele teria que estar continuando aqui para frente. Cartilagem e articulação patelofemoral. Então, o que a gente observa aqui? Esse cinza é a cartilagem. Essa linha preta é o limite do osso, da patela. E o branco é líquido normal da articulação. Então, quando a gente vê líquido entrando na cartilagem, é sinal que tem uma fissura. Então, um exemplo aqui, a gente vê uma fissura profunda aqui, e a gente vê outra fissura aqui delaminando a cartilagem. Então, esse edema que tem aqui rente ao osso é sinal que tem uma área de instabilidade nessa cartilagem. Indo mais para distal, a gente vê quanto edema tem aqui. Então, toda essa cartilagem aqui está sofrida. Ela está presente, tá? Ela está presente, mas está entrando líquido aqui. Então, essa cartilagem provavelmente não está boa. E aqui já indo para a parte mais distal da cartilagem patelofemoral. E aqui a gente já vê o tendão patelar. Já não tem mais, e aí vai começar a aparecer a cartilagem da tróclea. E olha que interessante essa imagem aqui. Isso aqui é o ato cirúrgico daquele paciente que eu acabei de mostrar. Então, o líquido estava entrando por aqui, e estava descolando toda essa cartilagem, e a área branca é a cartilagem boa. Tá? Então, aquela ressonância é desse joelho aqui. E nesse caso aqui, eu resolvi tratar essa lesão, então eu debridei toda a cartilagem, uma lesão grande, eu debridei toda a cartilagem, fiz microfratura e coloquei uma membrana de colágeno, o aspecto ficou bom, né? Depois de colada a membrana de colágeno, ele vai formar um tecido fibrocartilaginoso por baixo dessa membrana, por conta das microfraturas. Outra coisa importante na articulação patelofemoral é a tomografia, para a gente avaliar a medida TAGT. Então, o que é isso? É a distância de uma sobreposição de imagem. Então, a gente está vendo o fêmur aqui, o côndilo, né? Aqui a gente está vendo a tíbia, e aqui a gente está vendo a tuberosidade anterior, o ponto mais anterior da tuberosidade anterior da tíbia. E aqui a parte mais profunda da tróclea. Então, ele chama GT porque é garganta da tróclea, e aqui, aqui é a tuberosidade anterior da tíbia. Então, TAGT é essa distância entre os dois. Quanto maior a distância, mais lateralizada está a tuberosidade. Então, isso aqui é uma representação objetiva do ângulo Q. O ângulo Q é essa medida que a gente faz com o goniômetro, vai da espinha ilíaca anterosuperior para o centro da patela, do centro da patela para a tuberosidade. Então, quanto maior o ângulo Q, mais lateralizado está a tuberosidade anterior da tíbia.
Só que isso aqui é ruim para medir, é muito impreciso, né? Você colocar um goniômetro na coxa da pessoa. Então, essa aqui é uma medida que é mais objetiva. A gente vai ver qual que é a distância do fundo da trochlea para a tuberosidade visto de cima, né? E aí essa medida aqui. O normal é de 10 a 15 milímetros e a indicação cirúrgica é para casos com mais de 20 milímetros para a gente medializar a tuberosidade anterior da tíbia. Outra coisa interessante da tomografia é a gente avaliar a tróclea, né? Os pacientes que têm instabilidade patelofemoral geralmente têm displasias da tróclea. Tem tróclea rasa, tem tróclea que nem tem a parte côncava, é totalmente convexa, então a gente consegue avaliar na tomografia. Radiografia também é importante para a patelofemoral, para a gente ver a altura patelar. Então aqui a gente está vendo em amarelo a representação do Caton de Champs, que é a relação dessa distância com essa distância, e a outra medida aqui, que é o Insal Salvati, que é para medir se a patela está alta, baixa ou normal. Aqui uma outra representação do Insal Salvati. E aqui a gente vê um caso que a patela era alta e eu distalizei a tuberosidade. Então a gente solta toda a tuberosidade, tira um pedacinho aqui embaixo e desce a tuberosidade, o quanto a gente calculou para deixar o índice do Caton de Champs normal. Tá? Então a gente está vendo uma imagem. Essa linha aqui, que é a linha de Blumenstahl, geralmente ela passa rente ao polo inferior da patela. Tá? Isso é um outro parâmetro que a gente pode usar para ver se a patela está alta ou não. Agora, ainda falando de lesões de cartilagem, quando a patela desloca, às vezes ela pega e bate nessa parte, que como o joelho está em flexão, quando ela desloca, às vezes ela arranca um pedaço do côndilo femoral lateral, que é o caso aqui nesse exemplo. Então a gente vê uma ressonância normal, quando começa a chegar mais para anterior, a gente começa a ver uma falha, essa parte branca é uma falha da cartilagem, e aí, indo mais para frente, a gente vê mais falha e mais falha. Então, toda essa área aqui é uma área de falha. Esse paciente tinha também um corpo livre, tá? E a gente vê aqui esse afundamentozinho, essa falha que tinha no côndilo femoral lateral. A tomografia mostrava uma TAGT de 16 do lado esquerdo e 12 do lado direito. Então, o lado que ele já tinha luxado a patela tinha uma TAGT um pouco mais maior, né, do que o outro lado, com 16, quase 17. E aqui o corpo livre. Então, esse caso aqui a gente tratou a instabilidade patelar e a lesão de cartilagem do côndilo femoral lateral e retiramos o corpo livre. Então, aqui está a lesão de cartilagem, né, o tamanho, uma lesão grande, tirava mais de 2 centímetros, e aqui o corpo livre, né, que saiu daquela região. Então, quando a patela bateu ali, arrancou esse fragmento de 2 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura. E aqui a microfratura realizada, membrana de colágeno já colada, então a gente restaura a superfície articular com fibrocartilagem usando essa membrana. Meniscos, então a gente vê aqui, desde a parte mais superficial do menisco medial, que a gente vê o menisco por inteiro, o menisco é essa parte preta, aqui a gente já está chegando mais para o centro do joelho, então os cortes sagitais eles vão indo em direção ao centro do joelho, e esse cinza que vocês estão vendo aqui é a parte da cartilagem e o preto é o menisco. Se a gente vê algum traço branco, é sinal que entrou líquido no menisco e a gente tem uma lesão meniscal. E aí vai depender do tipo de lesão. Então a gente está chegando, no mesmo caso, chegando na parte mais central, uma leve degeneraçãozinha aqui do menisco, mas um menisco normal. E aqui a gente já chega na raiz do menisco, né, na parte que ele se insere no centro do joelho. Na sequência a gente vai ver os ligamentos cruzados e já não vê mais menisco. Cruzado posterior, cruzado anterior aparecendo. E a gente vai seguindo, cruzado anterior aqui apareceu mais por inteiro. Aqui aparece a raiz do menisco lateral, raiz posterior. E agora a gente vai ver o menisco lateral, parte posterior, parte anterior, um menisco lateral aparentemente sem lesões, talvez alguma irregularidade aqui no colo posterior. E aí a gente vai chegando na parte mais periférica do joelho, a fíbula está aqui, e aqui a gente vê o menisco como um todo. Então, para a gente observar o menisco, um corte bom é o sagital. A gente pode ver também no corte coronal, que vindo desde a parte de trás do joelho, né, a gente vê o côndilo posterior, menisco lateral, menisco medial, e a gente vai correndo para frente com os cortes, e vai vendo, aqui é o menisco lateral, que é o tendão do poplíteo passando, o menisco medial, né? E aí chegando na parte da frente do joelho, o menisco medial aqui, o menisco lateral. Então o menisco é sempre a parte escura, né? E se a gente vê algum traço branco correndo, indica que tem uma lesão, que tem alguma fissura, algum corte no menisco. Aí aqui é a parte mais anterior dos dois meniscos. E aqui a gente já não vê mais menisco lateral, e a gente vê o finalzinho, o menisco medial ele se insere mais para frente, né? Ele é em formato de C, o menisco lateral ele é em O, parece um O, então ele se insere mais posterior, então aqui a gente já não vê, ainda vê aqui alguma coisa, e aqui também vê um pouquinho de menisco medial se inserindo na frente da tíbia.
que a gente observa aqui? Nesse corte a gente está vendo a cartilagem da patela, esse corte axial da patela a gente consegue ver também o menisco. Então quando a gente vai descendo, a gente está chegando nos côndilos femorais, aqui a gente ainda vê fêmur, vê um pouco de edema ósseo no côndilo femoral medial, e aqui a gente está vendo já o menisco. Ele circunda aqui, a gente tem uma lesãozinha nessa raiz posterior, uma lesão parcial, tá? Então você vê o escuro é o menisco, o branco é a lesão, e o menisco medial aqui, esse menisco tinha uma lesão em rampa. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Aqui está, a lesão em rampa. Por que ela acontece? Quando a tíbia vai para frente, o semimembranoso traciona a parte de trás do menisco e a gente tem uma lesão nessa região meniscocapsular do menisco medial. Tá? Então, ele acontece em lesões do cruzado anterior pela anteriorização da tíbia. Então, a gente está vendo aqui o menisco, o semimembranoso está representado aqui e ele traciona essa região, causando essas lesões que se chamam lesões em rampa, porque elas descem para cá e às vezes elas passam desapercebidas, tem que estar de olho nisso. Então aqui é um casinho para mostrar isso, o menisco aparentemente normal, mas aí a gente vê esse edema aqui atrás, essa lesão, esse branquinho aqui, isso sugere que existe uma lesão em rampa. O edema ósseo também nessa região sugere a presença de uma lesão em rampa, então eu tenho que entrar preparado para suturar essa lesão se for o caso. E aqui é o próprio caso, né, da imagem anterior, a gente vê que o menisco ele vem um pouco mais do que deveria. Tá? Quando o probe puxar, olha só, esse menisco não deveria vir para frente assim. A parte superior do menisco não tem lesão nenhuma, a gente examinando não vê nada, mas a parte inferior, quando a gente puxa, esse menisco vem mais do que deveria, e isso é um caso interessante para a gente suturar, né, essa lesão meniscal. Então aqui a gente vai mostrar exatamente isso, nesse caso eu dei 2 pontos, na técnica all inside, né, que não precisa fazer via, a gente dá uma pistolinha que vem com o ponto pronto, então a gente dá um ponto aqui, estou dando outro ponto aqui de cima para baixo, para segurar essa rampa que tinha na região. Então a gente tocou o probe aqui, você vê que o menisco ficou preso na cápsula, dá para dar o ponto por trás também, esse caso tinha muito pouca instabilidade, eu preferi dar esse ponto aqui, ficou estável, esse paciente evoluiu bem. LCA e LCP, então a gente começa a fazer os cortes sagitais, aqui começa a aparecer o cruzado posterior, aqui a gente vê o cruzado anterior por inteiro, às vezes ele não aparece, o cruzado posterior por inteiro, tá? E aqui o cruzado anterior por inteiro. O cruzado anterior, como ele é oblíquo, muitas vezes a gente não vê num corte só, às vezes tem que ver em 2 cortes, às vezes 3, vê a parte proximal, terço médio e terço distal, mas nesse joelho aqui deu para ver ele inteirinho e o cruzado posterior inteirinho. E aqui a gente já vai finalizando o cruzado anterior, já vai chegando na raiz do menisco e os ligamentos cruzados vão sumindo. Nesse corte aqui é interessante para ver colateral medial e canto posterolateral. Então a gente está vendo a parte aqui da inserção do tendão do bíceps, estamos na fíbula, né? Indo um pouco mais para frente, a gente já vê o tendão do poplíteo se inserindo aqui no côndilo femoral lateral, e aqui a gente começa a ver o colateral lateral. Então a gente está vendo o ligamento colateral lateral e o tendão do poplíteo. Isso na parte posterior. A gente vai indo para frente, a gente vê mais colateral lateral aqui, a fíbula já vai sumindo, que está indo para anterior, a inserção do tendão do poplíteo. E aí agora na parte mais anterior vai começar a aparecer o colateral medial, né? A gente começa a ver o trato iliotibial na parte lateral do joelho e o colateral medial na parte medial, ele vai aparecer aqui, a gente vê nesses cortes, ele é largo, então ele aparece em vários cortes, então a gente está vendo ele bem bonito aqui. E aqui finaliza, a gente já não vê nem colateral, só vê um pedacinho do trato iliotibial. Aqui é um caso para mostrar para vocês. O cruzado anterior rompeu aqui em cima, né, ele fica horizontalizado. O cruzado posterior teve uma lesãozinha parcial, mas não chegou a estabilizar, então não precisou mexer. Aqui a gente vê o menisco lateral com uma lesão parcial da raiz posterior, um edema meniscocapsular no medial. A gente vê bastante edema lateral e medial, então aqui a gente está vendo o trato iliotibial normalmente, e aqui a gente vê o colateral medial todo tortuoso, porque ele desinseriu da parte distal. Então, isso aqui é uma lesão do colateral medial na parte distal da tíbia. Aqui dá para ver bem, né, que ele está parecendo uma cobrinha, ele vem e não se insere aqui, e tem até uma interposição da pata de ganso. Então, isso é um caso raro que necessita de reconstrução do colateral medial, porque ele cicatriza muito mal por conta da interposição da pata de ganso. E a parte lateral, a gente vê aqui bastante edema, ele teve uma lesão parcial do colateral lateral e teve um estiramento do poplíteo, mas são lesões parciais que não chegaram a gerar instabilidade, então eu não mexi, eu só mexi no colateral medial e no cruzado anterior, né, nesse caso. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês, né, espero ter ajudado, né, mostrei lesão, mostrei a imagem dos principais tópicos, né, artrose, cruzado anterior, cruzado posterior, colaterais, os meniscos, articulação patelofemoral. Eu mostrei bastante coisa sobre as imagens que a gente observa no dia a dia, né,
em relação ao joelho. Tá bom? Espero ter contribuído. Um forte abraço.